Você tem uma rotina bem estabelecida? Um cronograma semanal? Ou você nada conforme a maré? E aí você vai seguindo, conforme a situação, agindo da melhor forma. Pois é. Então, se você quer saber o que compõe uma rotina de um coordenador pedagógico e ainda saber como ser mais produtivo, então eu te convido a assistir esse vídeo até o final. Mas antes de iniciar essa conversa tão importante, vou dar boas-vindas para quem está chegando aqui no ao vivo. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso programa de quinta-feira, na Sutil Arte de Liderar, onde nós trazemos estratégias e técnicas para os coordenadores pedagógicos liderarem com mais sutileza. E o assunto de hoje é o que não pode faltar na rotina do coordenador pedagógico e como ser mais produtivo. E nessa conversa eu vou trazer a Maria Carolina para a gente fazer essa belíssima reflexão e mais do que reflexão, algumas estratégias que vão fazer a diferença, com certeza, no seu dia a dia. Bem-vinda, Carol. Vamos falar de produtividade e semana é uma rotina mais produtiva. Bem-vinda, Carol. Oi, Má, tudo certo com o meu vídeo, com o meu som? Tudo Tá, então tranquilo. tá bom. Então Carol, tá bom. o assunto de hoje do nosso almoço é falar sobre uma rotina para ela que seja mais produtiva, o que não pode faltar na rotina do coordenador. Aliás, a rotina do coordenador é uma das rotinas mais desafiadoras de ser construída até um cronograma diante das adversidades que acontecem, das diversidades, desculpa, da correria, dos problemas que acontecem. É muito complicado, no entanto, é muito necessário. Boa tarde, Janaína. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Desuíta. Sejam bem-vindas aqui, Janaína Salles, Cris. Então, a gente vai falar sobre esse assunto mega importante. E só para a gente começar aí contextualizando, eu vou fazer uma pergunta para a Carol, então. Carol, por que é importante o coordenador pedagógico ter uma rotina? Criar uma rotina, um cronograma diário e semanal. Vamos lá. Essa rotina, ela evita um pouco aquela questão do desgaste mental. Óbvio, que nem a gente fala, né, Marcelo? Nem tudo é ferro e fogo. Então, você não vai ter essa rotina, né, totalmente estruturada. Não existe isso. Nem eu, nem a Marcela tem 10 anos, a gente não consegue seguir a rotina dela, às vezes, perfeitamente. Mas ela te dá uma sensação de, tipo assim, algumas coisas estão colocadas dentro de uma caixa e eu consigo adequar elas. Então, dá menos desejo, dá menos desgaste mental de saber que pelo menos alguma outra reunião dentro do dia, dentro da semana, tá planejada, né? A sua vida não fica ao léu, né? Sem contar que essa rotina também, trazer essa rotina te traz produtividade. Porque se você sabe o que vai acontecer, fica mais fácil. É aquela coisa, o desgaste mental, ele acaba evitando que você fica, né, propenso a ter uma baixa produtividade. E não é à toa, gente, essa coisa de desgaste de mental, de tudo. Por que vocês acham que, por exemplo, o Steve Jobs usa só um tipo de roupa? Ou por que vocês acham que a gente instaurou essas coisas dos uniformes dentro do capitalismo, né? É porque isso evita o desgaste mental. Então, quanto mais desgaste mental, mais produtiva a pessoa é. Então, ajuda nesse sentido, né? E traz aquele equilíbrio, né, Marcela, que a gente vem falando tanto, que a gente sente o nosso público e a nossa área de atuação é predominantemente feminina, né? Então, quando você tem essa noção dessa rotina bem estabelecida, te dá um equilíbrio entre a sua família, carreira, você consegue equilibrar, principalmente agora falando dessa questão de home office, né? Alguma coisa que você queira agregar, amiga? Deixa eu só falar uma coisa bem importante, Carol. A sua conexão tá ruim de novo. Tá bem embaçado. Agora voltou, mas o pessoal sinaliza se é o meu aqui, se estão me vendo bem, porque eu não consigo ver a Carol e eu estou em dúvida se é a minha conexão ou é a dela. Por favor, coloquem aí no chat para a gente poder dar uma melhor qualidade aí para vocês. É isso, Carol. Enquanto a gente vai alinhando aqui a questão da conexão, para quem chegou agora, a gente está falando da importância do coordenador pedagógico, dele ter uma rotina, não é? A importância, os benefícios que isso traz para o equilíbrio emocional, para o desgaste físico, porque uma vez que você não tem rotina, você fica como fosse um coordenador bombeiro, o famoso coordenador bombeiro, só apagando incêndio. Dá a impressão que você está enxugando gelo, e quando termina o seu dia, você fala, nossa,
fiz tanta coisa e parece que eu não fiz nada. Quem teve essa sensação no término do dia? Coloquem aí no chat, por favor. Carol, agora pra mim tá tudo ok. Mas Tá, pro eu tô pessoal aí, pelo então, 3G, agora tá ok. eu tô pelo 3G. Não sei o que que é, porque a minha internet está funcionando normalmente, tudo funcionando ok. Então não sei o que que é. Desde ontem tá assim, mas eu acho que pode ser da região, não só, né, nessa questão. Falem se tá ok, E aí, gente. então tá bom. Bom, aí já, né, Vivian, já aconteceu com você de chegar no final do dia e você falar, gente, eu tô exausta, mas eu não fiz nada. Por quê? Não é que você não tenha feito nada, você fez e fez muito, mas talvez você não tenha feito nada do que era prioridade. Aí é que está a questão. É fazer o que é prioridade, ter foco e também produzir. Também, Márcia, está aprendendo isso. E mesmo assim, vão ter dias que isso vai acontecer. Mesmo quando você pegar as dicas de hoje e colocar na sua prática, não vai sair perfeito. Mas, ainda assim, numa semana, vai de 5 dias trabalhado, não serão 5 dias que você vai terminar com essa sensação de que trabalhei tanto, não fiz nada. Começa a diminuir essa rotina caótica e começa a ter uma rotina mais produtiva. Certo, Carol? Certo, exatamente. Essa questão de rotina, gente, ela traz muitos benefícios, né, Marcélia? Ela faz com que você se sinta produtivo, né? A gente tem a crença dentro da educação que não é necessário ter essa rotina, porque você tem que estar disponível para o que vier. Porque o coordenador tem que estar disponível. E é uma crença limitante dentro da educação, dentro da coordenação. Você tem que ter, sim, um tempo disponível para os seus professores, para os pais, para os alunos, mas não pode se limitar ao tempo inteiro, porque senão não tem o que fazer. Você vai ficar perdido, você vai ficar assim, vendado, amarrado aos seus professores o tempo inteiro, né? Livre demanda, né, que a gente chama, né? Ótimo, vou falar sobre isso. Então, ter uma rotina inclui você ter horários pré-definidos para atender a sua equipe, para atender o pai. Não exime que você vá atender numa emergência, é óbvio, claro, mas nas emergências isso não pode ser o tempo todo, aquela história, né? Síndrome da porta aberta. Então, muito cuidado com essa situação de estar o tempo todo à disposição. Olha, até rimou. Muito cuidado com essa situação de estar o tempo todo à disposição. E aí, quando você deixa de fazer o que é importante, você está negligenciando o importante e, consequentemente, isso amanhã será urgente. O que era importante hoje não foi feito, amanhã se torna urgente. E aí, quando se torna urgente, eu tenho alguns efeitos colaterais, porque aí tenho prejuízo, por eu não ter feito no tempo certo, adequado, eu vou ter outros problemas que desencadeiam por eu não ter dado atenção no momento ideal. Mas tudo isso pode ser evitado, ou pelo menos diminui muito, quando você planeja a sua semana. E é isso que a gente vai trazer aqui. Quais são os aspectos que não podem faltar, então? Quais são os pontos principais que não podem faltar na sua organização semanal? Carol, você quer falar alguma coisa? Vou te dando a Não, palavra é e mais ou você menos nesse isso. papo aí. Eu quero saber se está funcionando certinho a internet, para ver se, né, não estamos desfocada aí. Mas eu acho que é muito isso. A gente tem que ensinar para vocês, porque é uma coisa que não é discutida dentro dos colégios, né? E mesmo sendo coordenador, diretores, eles acham que eles não precisam ter essa rotina tão bem estabelecida, né? Isso beneficia muito. A Márcia, cadê? Márcia colocou assim, essa semana eu fiz uma rotina e está dando super certo. Aprendendo com vocês. Parabéns, Márcia, de verdade. Tentar é o primeiro caminho. Tem semana que vai dar super certo, tem semana que vai acontecer o caos na Terra e não vai conseguir seguir. Mas aí você vai lidando e é melhor que aquela de um mês, se você conseguisse seguir 3 semanas, pô, muito bom, né? Com certeza. Carol, para mim continua ruim a sua conexão. Pessoal, como é que vocês estão vendo aí a Carol? Sinalize para saber se é a minha conexão, se a gente pode melhorar, mas eu não consigo ver a Carol, não. Porque o meu, ele Vocês tá até no conseguem? 3G e mesmo no 3G e no coisa não tá dando diferença, mano. Por isso que eu tô preocupada. Mesmo no Wi-Fi Então, também não tá. não consigo te ver. Eu acho que deve ser algum Pessoal, vocês estão bloqueio vendo, da né? própria região. Da própria região, porque se o Wi-Fi e o 3G tá na mesma situação. Com certeza. Eu não consigo não visualizar você, Carol. Coloquem aí, gente, como é que tá aí. Vou Bom, colocar no. vamos seguindo aqui e pelo menos vocês conseguem aí nos ouvir, a gente vai tocando, porque o tempo vale ouro, eu volto a falar, a gente não perde tempo, não, a gente só ganha. Então, bora a gente continuar essa conversa, porque falar da rotina é primordial para a saúde mental de um coordenador pedagógico.
E é difícil manter uma rotina? É difícil de ser instalado, mas a partir do momento que você cria um hábito, a longo prazo você começa a colher frutos. Eu vou falar um fator muito importante para você conseguir seguir sua rotina. Ter essa rotina já planejada no início da semana e todas as pessoas envolvidas, elas precisam ter acesso ao seu cronograma. Como assim? Vou explicar melhor. Talvez você tenha já ouvido falar em algum outro momento aqui nas nossas lives, mas é porque, de verdade, isso que faz a diferença com que você consiga cumprir. Muitas vezes, até, vamos ver se já aconteceu com você. Você faz uma rotina, você faz sua agenda, mas você não expõe para os professores quais são os horários que você está à disposição ou o horário que você não pode atender. E aí, quando você senta para fazer um documento, começa a se concentrar, alguém interrompe por mensagem ou por ligação. Agora no home office ou no presencial, interrompem. Aconteceu com vocês isso? De estar fazendo um documento importante, algo que precisa de concentração e ser interrompida? Coloquem aí, provavelmente sim. Mas, eu pergunto para você, você deixou claro que naquele momento você não poderia atender? Que naquelas horas ou próximas horas você está num trabalho totalmente focado e precisa cumprir, mas que tal horário você vai poder responder as mensagens ou atender a sua equipe? Então, não dá para a gente culpabilizar as pessoas que nos interrompem, uma vez que nós não deixamos claro ao outro que naquele momento não estamos à disposição, não estamos disponíveis porque estamos em outra tarefa. Os professores batem a porta e dizem assim, você tem um minutinho? Você está ocupado? E quem é que está desocupado na sala do coordenador? Fala para mim. Que momento que você está? E o professor fala, mas você está muito ocupado? Nós sempre estamos ocupados, sempre. É que alguns momentos são mais flexíveis, outros não. Mas quando você faz uma rotina, um cronograma, e você já determina para a sua equipe o horário que poderá responder, o horário que poderá atendê-los, diminui a ansiedade, a expectativa e, vamos dizer, uma outra coisa. Todos nós temos urgências, não é? O seu assunto é urgente, o outro tem uma urgência, todo mundo tem alguma coisa urgente a ser tratada. Se todos têm a sua urgência, e a minha urgência enquanto coordenadora? E as minhas prioridades e as minhas demandas burocráticas? Faz sentido isso para vocês? Coloquem aí. Carol, melhorou para mim essa imagem, tá? Tá aqui, tá bacaninha. Vamos testando. O que eu acho a realidade? Muitas das vezes as pessoas se sentem invadidas, né? Com a minha visão, de ter a rotina exposta, né? Só que acontece, quando você expõe a sua rotina, não necessariamente você precisa colocar detalhadamente ou especificamente o que você vai atender, quem você vai atender, alguma coisa específica. Isso que eles sentem invadidos. Nossa, mas vai saber que eu tô atendendo o pai de fulano? Nossa, vai saber... Isso que faz diferença, né? Essa questão de como você olha para as coisas, como você olha, a forma que você olha. Você expor a sua rotina de forma não tão detalhada, mas não tão exposta, faz com que os professores entendam que você está ocupado. Não necessariamente você precisa colocar assim, atendendo o pai de fulano. Você pode atendimento a pais. Ele não vai te interromper. Ele não precisa saber quem é o pai que está lá. Ele sabe que você está atendendo um pai. Não necessariamente precisa saber. Isso é uma coisa importante, porque eu acho que a crença vem disso, né, Marcélia? De se sentir exposto diante da equipe. Nossa, mas eles vão saber tudo que eu estou fazendo. Gente, é tão libertador sua equipe ter a sua agenda, vocês não têm noção de como eles não interrompem. Eles, pera, vou olhar se tem na agenda da Carol, se ela tá fazendo alguma coisa, porque vai que eu não posso ir lá, né? Em vez de ficar batendo na porta, assim, às vezes tá com o pai atendendo e bate na porta fazendo. O Carol, Você tá com o pai, né? Agora. Licença, desculpa. Olha que coisa feia. Cortou tudo que você falou aí. Não consigo te compreender. Vocês conseguiram compreender? Eu entendi a parte do até libertador, não é? Adorei a ideia de divulgar a rotina. Isso, Márcia, isso. Quando você divulga a sua rotina, e não precisa ser de forma detalhada, explícita, né? Como a Carol disse, mas você vai colocar horário de atendimento ao professor, horário que eu estou acompanhando a aula, horário de responder mensagens. Você vai colocar, eu já vou te falar os pontos importantes aqui, que não podem faltar, e seus compromissos. E nessa hora, as pessoas vão começar a respeitar. E também vão saber qual é o momento que eu posso contar com a Márcia, qual é o horário que a Márcia colocou lá na agenda que está disponível para poder me atender. Então eu vou anotando o que eu preciso falar. E com isso, gente, para aquelas perguntas, não tem às vezes momentos que os professores toda hora o interrompem, mas eles poderiam anotar todas aquelas dúvidas e me trazer de uma única vez. Isso faz com que eu ganhe tempo e que o professor também ganhe.
Depois dessa rotina já criada e estabelecida, e isso leva um tempo, gente, é outra coisa. É libertador, como bem disse a Carol. Mas tem uma coisa muito importante que precisa acompanhar essa construção dessa rotina produtiva. Aprender a dizer não. Aprender a dizer não é fundamental. Não é fácil, mas é importante. Quando você já tem uma rotina, a professora vem falar, lembra do famoso, você está ocupado? Tem um minutinho para mim? Quando você diz estou, aí você vai dizer, olha, eu não posso atender agora, por quê? Porque já está na sua agenda. Você sabe, olha, está aqui na minha rotina, agora eu vou atender mamãe, agora eu estou analisando os planejamentos de aula, tem lá o seu porquê. Mas, olhando aqui na minha agenda, na nossa rotina, eu tenho livre ou então eu tenho tal horário para a gente conversar, pode ser? Mas se você não tem essa rotina, você não vai conseguir dizer não, você nem vai saber que horas. Você vai dizer assim, olha, agora eu não posso, depois a gente se fala. E esse depois no seu relógio é um tempo, 2, 3 dias, vamos dizer, vai, um dia. O depois do professor é daqui 5 minutinhos. Já pode falar agora? Então vocês ficam gerando aquela ansiedade. Agora, se você fala, olha, não posso agora, posso amanhã às 10 horas, posso hoje às 17 horas, pronto, acabou. Nem a ansiedade do professor, e você anota, e naquele momento você vai realmente ouvir com atenção, e não fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Mas é importante que esse não seja pontuado que horas você vai falar. Não é correto você dizer assim, agora eu não posso. Porque aprendi lá com a Marcela e com a Carol, aprendi a dizer não. E eu não posso agora. Aí daqui a pouco eu não posso também. Mas peraí, eu não posso agora e eu posso quando? Esse eu não posso deve vir acompanhado de quando eu posso, tá? Qual é o horário que a gente pode conversar? Pode falar, Carol. Ô, Maí, eu fiquei pensando, né? E eu queria que você passasse, pessoal, é o que não pode realmente faltar nessa agenda, né? Porque a gente tá falando, parece que tá, né? A gente, faz isso, faz aquilo, mas o que realmente não pode faltar? O que é importante ter nessa agenda para que as pessoas entendam como que monta esse quebra-cabeça? Porque é um quebra-cabeça, né? É um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça gigante, no qual nós vamos ensinar aí o pessoal que está com a gente no Método Liderar, com Sutileza. Na próxima aula, a gente vai montar juntos. A gente tem um módulo dentro do nosso curso só sobre isso, tá? Mas eu vou trazer para vocês aqui o que de verdade não pode faltar nessa sua rotina, para que você pare agora e reflita se já tem. E se não tem, tá tudo bem, mas agora você tendo conhecimento, você vai colocar isso em prática. Eu tenho certeza que tem um primeiro ponto que eu vou compartilhar aqui, que não faz parte da sua rotina, que você acredita até que precisa ser feito depois do horário de trabalho. Sabe o que é? Horário para estudar. Normalmente, eu falo com propriedade de vivência, que muitas vezes eu achei que o horário para eu estudar, o horário para eu preparar uma reunião de formação, deve ser depois que eu encerro meu expediente, porque no horário de trabalho eu tenho que estar à disposição. Eu tenho que estar totalmente disponível. Mas espera aí, ninguém dá o que não tem. Se eu não me preparar, se eu não estudar, se eu não me programar, me atualizar com as informações, como é que eu vou poder, então, oferecer o suporte para o meu professor? Como é que eu vou poder, por exemplo, hoje, olha nos stories, tá? A sequência de hoje a gente falou sobre planejamento semanal. Como é que eu vou poder olhar um planejamento de aula se eu não tenho propriedade sobre uma metodologia, sobre uma ideia de trazer um conteúdo, sobre uma prática para facilitar o desenvolvimento do meu aluno? Então, inclua na sua agenda, isso não pode faltar. Horário para estudar. Não é quando você chega em casa e depois termina todas as obrigações de casa que você vai estudar. Porque aí eu acredito que você nem tenha mais condições. O desgaste é tanto que não vai ser produtivo. E acompanhando essa ideia de colocar um horário na sua rotina para você estudar, vou frisar algumas questões aqui, tá? Só um parênteses nesse assunto. Não é a quantidade de horas que você tem que estudar que demanda a importância. Não é a quantidade de conteúdos que você vai dedicar naquela 1 hora, 2 horas. E sim, a constância e a qualidade. Se você consegue meia hora da sua agenda, mas só meia hora, então não quero não, então deixa. O dia que eu tiver 2 horas, aí eu coloco. Aí eu te pergunto, qual vai ser o dia que você, coordenador, vai ter 2 horas na sua agenda só para estudar? Conta para mim, qual vai ser esse dia? Aí você vai ficar na fantasia de esperar, não, eu vou esperar, porque essa semana, o dia que ficar mais tranquilo, aí eu vou assistir o vídeo da Marcela e da Carol que eu separei lá da live. Mas o dia que ficar mais tranquilo, de verdade, gente, acontece na rotina de um coordenador, o dia mais tranquilo. Não existe esse dia. Espere por isso.
Não espere por isso. Coloque lá na sua agenda, que seja meia hora, como eu disse, não é a quantidade, e sim a qualidade. Qual é o conteúdo que você, naquele momento de estudo, vai absorver, vai ter acesso. E coloque uma frequência nessa rotina e não deixe para fazer isso depois do expediente. Isso faz parte da rotina de um coordenador. Parar para estudar. Certo? Esse é um dos pontos. Vamos lá. Quer falar alguma coisa, Carol? E a gente continua com outros aspectos importantes. Pode continuar. E depois eu vejo que se eu tenho a agregar alguma coisa, vai falando. Acompanhar as aulas. Eu tenho muitos professores, Marcela. Eu tenho 20 professores, eu não tenho como acompanhar todos. Ok. Eu não quero que você olhe para a montanha. Eu quero que você olhe para a montanha, para todo que você precisa acompanhar. Mas qual é a pedra dessa montanha que você vai pôr no seu carrinho hoje, num carrinho de mão e vai levar para o outro lado? Percebe? Se eu olho para a quantidade de aulas que eu preciso acompanhar, na minha rotina caótica, eu penso, logo já desisto. Penso, logo desisto. Sem chance. A Marcela e a Carol estão doidas. Acompanhar a aula aqui na minha rotina é praticamente surreal. Então é o seguinte, eu não quero que você se assuste com o tamanho da montanha. Vai até lá, olha essa montanha, quantas aulas você precisa acompanhar, escreva e comece a colocar cada semana ou cada dia 30 minutos ou no máximo 40, qual aula você pode acompanhar. Faça um cronograma para que no prazo de 15 dias você tenha acompanhado ao menos uma aula de cada professor. É possível no prazo de 15 dias você acompanhar a aula de cada professor? Sim ou não? Coloquem aí. Eu acredito que sim. Mas faça um cronograma para que você não pule nenhuma aula e não deixe de realizar. Então, na sua rotina diária, deve ter sim tempo para acompanhar as aulas. Além disso, tão importante como acompanhar as aulas, eu preciso ter o tempo para ouvir o meu professor. Olha só, não é só o tempo para realizar a minha reunião com a minha pauta, mas é o tempo também para ouvir a pauta do meu professor. E aí? Sim, não é? Então, vamos lá. Qual é a pauta? Então, professora, ó, toda terça-feira, às 11h30, eu vi aqui que você tem horário disponível, eu também tenho, é o horário que você vai me trazer a sua demanda. Claro, se eu tiver algumas coisas a levar, eu já vou trazer a minha pauta, mas é o momento que o professor sabe que ele vai anotando ali as dúvidas da semana e ele vai levar de uma única vez. Vocês vão perceber o quanto isso diminui as interrupções no seu dia. Porque perguntas, às vezes, simples, eles vão criar várias e vão levar uma lista. De uma única vez você vai sanar. E é um momento que você vai estar ali para o seu professor. Mas, diariamente, você pode ter ali um momento para responder essas mensagens. Olha uma coisa que eu fiz muito no ensino online. Todos os dias de manhã, além de já tinha minha rotina semanal, todos já sabiam, mas assim, de manhã no primeiro horário, eu colocava um momento da minha rotina que eu iria responder as mensagens. Sabe por quê? Porque começa a mandar várias, aí manda ponto de interrogação, olhinho, carinha. Como assim a Marcélia não me responde? Cadê a Marcélia? Só que todos nós não estamos só ali para atender o professor. Temos um monte de coisa a fazer. E quando eu acabo com essa ansiedade, já falo, ó, eu vou responder às 11, às 15, às 17, acabou. Você pode me mandar mensagem em qualquer outro horário, mas você sabe que eu não vou te responder. Mas não é porque eu não quero? Não, porque você já tem a minha rotina e sabe que eu estou em outra tarefa. Assista um vídeo que tem lá no nosso canal do YouTube, Senso de Urgência. Eu falo muito disso, de cada um ter a sua urgência, e nós estamos vivendo uma era de muita ansiedade e insegurança. E quando alguém manda uma mensagem para vocês, vejam se já aconteceu isso, ou foi só comigo, com a Carol. A tendência é falar, ainda não me respondeu, mas às vezes você ainda nem visualizou. Não é que eu ainda não respondi, eu ainda nem visualizei porque eu estou em outra demanda. E as pessoas falam, é só comigo que ela não responde, ainda não me respondeu. E levam para o outro lado. Acontece isso? Então, assistam lá esse vídeo que agrega muito nesse encontro do assunto de hoje, que é da rotina do coordenador, o que não pode faltar. Quer falar alguma coisa, Carol? Marcela, eu estava pensando, você falou essa questão de ter reuniões, né? E aí eu fico muito, assim, dentro dessa coisa, gente, quando a gente fala de assistir aula, a gente sempre fala que você tem que dar o feedback, né? Quando você já tem esse horário programado com o seu professor, você não precisa tomar outro horário para dar esse feedback. Você pode fazer 10 minutos, 20 minutos desse feedback na própria reunião. Porque você já sabe, não vão ser toda semana que você vai fazer isso. Então, também tem sempre esse olhar de encaixar, achar. Lembra que a gente sempre fala aqui? Ache os pontos da sua agenda que você pode conciliar. Então, isso é muito importante, né?
E aí tem uma coisa tão importante quanto todas essas que não podem faltar. Vocês anotaram aí, né? Vamos fazer um post sobre isso, né, Carol, para relembrar depois. Mas vocês estão Isso. anotando, quem está assistindo no gravado ou aqui no ao vivo. Outro ponto importantíssimo, que evita muitos problemas, checklist de projetos em andamento. Boa tarde, Celei. Alguém também fez um elogio aqui? Masi Laurindo, obrigada. Olha só. Quando vocês têm na agenda de vocês um tempinho para fazer o checklist de um projeto que já está em andamento, quem aqui tem... Vamos lá, quero saber agora, hein? Quem aqui tem na agenda de vocês um tempinho para passar pelos professores, não importa se é presencial ou se é no home office, para ouvir e perguntar ao professor como está o projeto em andamento? Quem aqui faz isso? Coloca aí. Eu quero saber. Porque é o seguinte, isso normalmente acaba sendo esquecido. E só vai lembrar de falar com o professor no dia de entregar. Ou quando acabar o projeto. E aí, professor, como é que foi o projeto? Mas isso não garante a eficácia e nem a aplicabilidade. Evita muito que você tenha alguns transtornos ou diferenças ou até erros simples. Se você colocar na sua rotina um momento para perguntar como é que está o projeto, professor? Aí o professor vai falar para você o seguinte: nossa, Marcelo, você acredita que eu ainda não consegui realizar? Por quê? E junto você vai ali, tirando as pedras do caminho. A primeira vez. Porque depois dessa pergunta, ele não vai ter nem coragem. Eu falar raramente, mas eu mudei a palavra. Eles não vão ter coragem de falar assim, eu ainda não comecei. Porque é vergonhoso, uma vez que você já sabe das suas obrigações. E nenhum ser humano, ele quer ser cobrado. Ele não gosta. E para eu não ser cobrada, eu já sei que a Marcela vai fazer o checklist, a cara vai passar perguntando, então eu já vou fazer. E se eu estou com alguma dificuldade, essa é a hora. Marcela, eu estou fazendo, mas aquilo que você pediu não está dando certo. Ótimo, vamos ver juntos o que pode ser feito. Então, não pode faltar na rotina do coordenador momentos para acompanhar os projetos em andamento. Checklist, validar, coloque o nome que vocês quiserem, mas não deixem de fazer. Tá bom? E não pode faltar, claro, 2 assuntos para a gente finalizar aqui. Atendimento aos pais. É óbvio. Mas se eu não tenho horários pré-definidos, coloca um horário de manhã, horário à tarde. Não dá para fechar e amarrar só um único horário, porque nós sabemos que são tempos incertos, de insegurança e de anseio. E nós temos que dar atendimento, sem dúvida nenhuma, para esses pais que precisam. Só que eu não estou deixando de dar. Eu simplesmente não posso estar à sua disposição, família, porque eu também tenho que dar suporte para os seus filhos, de professores. Então, assim, a Marcélia pode atender às 11 e às 17. A Carol pode atender às 9 e às 15. Mas agora é muito urgente. Pai, mas é realmente muito urgente, porque a Marcélia... Lembra da rotina que eu falei lá no início, que ela é compartilhada com todos da equipe? Então, a secretária, ela tem lá o seu horário. Olha, a Marcélia, ela não pode nesse momento porque ela está acompanhando uma aula, ela está fazendo análise de um projeto, ela está atendendo um professor. Não é assim, a Marcélia não pode atender agora. O que vai pensar? Nossa, que pouco caso. Como assim não pode me atender? É ou não é? Não é isso que eles respondem? Eu não acredito que não pode me atender. Meu assunto é urgente. Gente, eu já cheguei a ouvir assim, fala para a Marcélia que se ela não me atender agora, eu vou tirar meu filho da escola. Já passaram por essa situação? Pois prepare-se, porque é absurdo falar, não é? Mas eu já ouvi. Olha, eram 4 escolas que eu era diretora. A minha rotina sempre foi assim, transparente para todo mundo. Mas o horário sempre foi muito rígido com respeitar a minha agenda, tá? E é uma forma de ser mais eficaz e produtiva. É você cumprir com você mesmo, com seus combinados. Só que esse pai, ele ligou atrás de mim em todas as escolas. Todo mundo falando, Marcela está em reunião, Marcela está em reunião. Não satisfeito, ele ligou em todas e não conseguiu me contactar, porque eu estava dando um treinamento para uma coordenadora. Ele falou, se ela não me ligar em tantos minutos, então eu vou tirar meu filho da escola. Então, pai, eu sinto muito, mas a sua urgência vai ter que aguardar porque ela está em reunião. Gente, eu cumpri, terminei a reunião, aí entrei em contato com o pai. Ele pediu mil desculpas. Olha, Marcelo, eu estava nervoso pela situação. Mas, se as coordenadoras ou as secretárias que atenderam as ligações não soubessem em qual tarefa eu estava, como que elas iriam argumentar com esse pai? A Marcela não pode atender. Como assim? Não, ela não pode. E aí fica sem base, tá, gente? Faz sentido, Carol, isso? Faz, totalmente. Para mim, acho que a minha conexão tá meio ruim, então se falhar alguma coisa, você me avisa, Má. O pessoal tá aqui comentando bastante. A Sanley, né, que ela falou que aprendeu com a Mira essa questão de organizar, você perguntou, né?
A Maisie Laurindo falou assim: depois que passei a seguir as dicas tanto da Marcela como da Carol, melhorei minha atuação na coordenação. É isso que a gente espera, gente. É exatamente isso que a gente quer, com essas dicas e pensando, essa coisa que a Marcela falou de todo mundo saber sua agenda, isso é muito delicado. Imagina se ninguém tivesse noção de onde a Marcela estava. E mesmo assim, gente, pro pai, parece que assim, a visão dele, acho que assim, tudo para ele é urgente, né? Tudo para ele é urgente. Só que existem outras urgências. Se eu não preparo outra coordenadora, como que ela vai lidar com esse pai quando tiver que lidar, né? Tem todo, colocar a questão das prioridades. E a que a Marcela falou da questão de respeitar a agenda, essa noção de respeito à sua agenda, mano, é respeito a você e as pessoas que você colocou na agenda. Se você vai colocando outras pessoas na prioridade, você tá falando assim, ó, o pai é muito mais importante que a coordenadora, o pai é muito mais importante que a professora. Sendo que sim, o pai tem uma importância, porque ele é um cliente, mas as outras coisas para funcionar também têm sua importância. Eita, Os pais Carol, têm que tá aprender bem a ruim respeitar aí isso. seu áudio, cortou, viu? Falhou esse Tá final aí. cortando, né? Mas deu para entender essa mensagem que a Carol trouxe. Eu vou só repetir um pouquinho porque cortou. Ela fala a seguinte questão, que todos têm o seu grau de importância, mas para isso a gente também tem que dar o respeito para o nosso trabalho, valorizar essa rotina construída, mas com clareza e principalmente com sutileza. Porque quem lidera com sutileza também tem uma rotina flexível e transparente para que as pessoas possam acompanhar esse movimento que acontece. E para fechar, o que não pode faltar na sua rotina, um momento para você resolver as questões burocráticas. Aquele momento que você vai se concentrar e dedicar parte ao burocrático. Por quê? Se você não tem uma rotina clara e a sua rotina ela fica na base de resolver as emergências, você vai tender a resolver só coisas burocráticas. E provavelmente o pedagógico vai ser deixado. Só que essa balança, ela tem que ser muito, muito bem equilibrada. Mas é um desafio. Comece devagar e principalmente, repito várias vezes para vocês aqui, ó, não desista, porque desistir não é opção para quem quer vencer. Não desista de ter a sua rotina produtiva, porque quem quer vencer não desiste, tá? E para a gente fechar, Carol, só para concluir, a nossa ideia é o seguinte: ter essa rotina, ela vai fazer muita diferença na sua vida. Como disse a Carol lá no início, vai te trazer saúde mental, equilíbrio emocional, físico, porque você vai fazer realmente o que é necessário. Você não vai negligenciar o que é importante. Você vai fazer o que é importante para que ele não se torne urgente. E tudo que se torna urgente causa sempre um efeito colateral, até mesmo uma dor, um problema muito, muito maior. E um fato que com certeza faz a diferença para que você consiga cumprir a sua rotina é ter sim, ela clara para todos os envolvidos. E se você está home office, eu vou compartilhar uma ideia que não fazia parte aqui do assunto diretamente, mas que vai completar. A sua família sabe da sua rotina? E aí? O seu filho, a sua família, as pessoas que moram com você, sabe o momento que não podem interromper ou que até precisam diminuir um pouco o som para poder você se concentrar no que está sendo feito? Compartilha com a sua família. A minha filha sabe os momentos que ela não pode me chamar, ou se ela estiver com o pai dela, que ela não pode me ligar, para que eu não me tire aqui uma concentração. Por exemplo, no meio da live começa a me ligar, e aí? Só que eu não posso culpabilizar os outros se eu não comunicá-los, tá bom? Ô, Má, Carol, a comentário? Diana, sim, eu só queria falar, a Diana perguntou que ela entrou esse ano, né? Se tem alguma dica específica para iniciantes. A gente tem uma live só sobre isso, né, Má? Quais os primeiros passos, como lidar, né? Eu não sei se ela já chegou a ver, mas a gente tem uma só disso, Diana. Esse um assunto bem legal que a gente já tratou. E a gente tem vários posts sobre isso aqui. Precisa começar, Diana, com uma rotina, tá? Nada se faz sem uma rotina. Você precisa parar. Se você chegou aqui no final, não sei se você assistiu desde o começo, é entender o que não pode faltar, é construir horário por horário. Não é por dia, não é assim, não, amanhã eu vou fazer isso. Não, gente, é uma rotina de verdade. O que você vai fazer às 8, o que você vai fazer às 9, hora a hora do seu dia, dia a dia da semana, depois compartilhar essa rotina com a sua equipe e, claro, sendo flexível e ajustando a cada dia. Ó, Áurea, obrigada. Você comenta aqui que a gente está sendo inspiração para vocês. Olha, fico feliz, mas vou pedir o seguinte: que esses belíssimos comentários que tanto também nos inspiram e nos fortalecem para cada dia entregar mais e melhor para vocês, deixa no gravado. Sabe por quê? Esses comentários, eles somem quando a gente acabar aqui. Mas vai ser muito significativo se você puder deixar a sua opinião lá no gravado.
porque vai fazer com que mais pessoas possam também ter esse olhar amplo e entender, e talvez seja o que realmente ele precisava ouvir ou ver nesse momento. Acho que foi esse o assunto de hoje, Carol. A gente pode encerrar por aqui. Sim. Uma coisa que eu quero avisar, Má, eu provavelmente, esses assuntos, gente, das lives, eles vão ser condensados em pequenos posts, né? Então, é legal assistir a live, ela é importante, mas a gente sabe que tem algumas pessoas que não assistem o vídeo, por N fatores diferentes, né, Má? Por isso que a gente até coloca no canal do YouTube também. Então, se você também gosta também do YouTube, gosta de mandar pelo YouTube os nossos assuntos, estão lá no nosso canal, se inscreve lá. E a gente vai começar a colocar em cápsula, pílulas, né, Má? Os assuntos das lives nos posts para vocês também terem essas pequenas dicas, salvar, porque às vezes assistir a live toda não dá, esqueceu de anotar, então a gente vai começar a condensar em pequenas pílulas lá no nosso Instagram, lá no post, para vocês irem olhando, tá bom? Então é isso. Obrigado por vocês que estiverem aqui ao vivo conosco. Para vocês que assistiram no gravado, lembrando que esse encontro de quinta-feira é a sutil arte de liderar, onde a gente traz estratégias para os coordenadores liderarem com sutileza. Obrigado por estarem aqui e por assistirem ao gravado. Até mais. Beijo, tchau, tchau.